Se algum colega não conseguiu participar, teve algum imprevisto, teve um war room, alguma coisa do tipo, fiquem tranquilos que a gente depois vai também disponibilizar esse vídeo aqui para todo mundo, ok? Bom, então é com vocês aí, Valdir e Marcelo, boa sorte e bom webinar aí para todos, tá ok? Vamos lá. Valeu, Edgar. Boa tarde para todo mundo. A gente vai começar a nossa webinar, né? Falando sobre Replatform. Eu estou com alguns monitores aqui, então se vocês verem eu mexendo para o lado, para o outro, eu vou até desligar minha câmera até para melhorar aqui a questão da internet, né? Mas aí eu vou fazer algumas mudanças aqui nas telas, e aí se eu tiver algum problema, Marcelo, Edgar, vocês vão me avisando, tá? Bom, como a gente pode migrar monolitos JE para Spring Boot, Docker, WSO2 API Management? Acho que esse título é bastante audacioso, né? Então a gente vai falar sobre ele aos poucos. Então a gente montou aqui uma agenda até que concisa, né? Mas os tópicos são grandes. A visão geral, a gente vai dar um engajamento para todo mundo estar na mesma página. Usar uma analogiazinha simples, acho que todo mundo vai conseguir visualizar o que a gente tem em mente. Depois a gente vai fazer uma demonstração de um Replatform, que a gente tem uma aplicação modelo aqui, então a gente vai colocar no servidor de aplicação e aí depois vai mostrar para vocês isso indo para o Spring Boot de uma forma bem rápida, assim, para concretizar a ideia na cabeça de vocês. E aí depois a gente começa a falar do como a gente faz isso. Como a tecnologia que a gente usa consegue resolver o Replatform e também dar subsídio para os próximos passos, porque a modernização é um caminho um pouco maior do que colocar dentro do Spring Boot. Esse é o começo, um começo ótimo. Quem consegue fazer isso já está muito bom, mas tem mais coisa pela frente, né? Aí depois a gente vai falar um pouquinho do processo que a gente usa para fazer isso e a gente vai colecionar todos os benefícios no final para fazer uma conclusão. Se a gente pensar aqui na visão geral, né? Pô, o que nós estamos falando? A gente tem que pensar em alguma coisa no nosso dia a dia para dar uma forma para as ideias, né? Então, a gente estava pensando, eu e Marcelo aqui, a gente pensou numa reforma de casa. Vamos pensar em, sei lá, 2008, né? A gente construiu uma casa que, naquele momento, era dos nossos sonhos. A gente tem uma família, está pensando em construir uma família também, começa a construir uma casa, chama um arquiteto para ajudar a gente, ele vai falar um monte de coisa, vai escutar bastante também para entender o que você quer. E aí depois você vai chamar um engenheiro para te ajudar a fazer a construção dessa casa. É difícil construir, acho que para quem já construiu aí, o Edgar, que tem muitos imóveis em tudo que é lugar, deve ter muitas histórias para contar. E depois a gente consegue, né? Depois de um período aí difícil, você consegue construir. Você tem uma casinha lá com todos os princípios que eram utilizados em 2008. Né? A casinha bonita, tem um jardim e tal, você está fazendo ainda, o jardim não está pronto, tem uma terrinha ali que você precisa colocar as plantinhas e tal, mas você já tem a sua casa. E todo mundo fica feliz, segue a vida, ou melhor, começa-se uma vida nova. E toda vida nova tem bastante coisa pela frente. O casal, por exemplo, fica um tempo junto, aí passa um carnaval, bebe um pouquinho mais, começa a esposa fica grávida, faz um filhinho, faz dois, e aí passam 10 anos e muita coisa mudou nesses 10 anos. Inclusive, se você levar em consideração nas casas, o conceito muda, a construir casas muda, os móveis mudam, a geladeira mudou, o fogão mudou. E o que a gente quer? A gente quer modernidade, né? Então, você quer uma casa bonita. Você teve uma casa bonita num período, ela foi tendo ação do tempo,
e depois você quer de novo continuar na sua casa, porque foram muitas histórias naquela casa e foram muitas atividades lá dentro que você fez para que ela fosse ficando do seu jeito. Mas você precisa de uma coisa mais substancial agora. Então, o que você faz? Você chama lá, né, os irmãos à obra, eles vão te ouvir, né? Eu, pelo menos, sou apaixonado por esse programa aí, assisto bastante. E eles escutam bastante, fazem muita proposição, e eles fazem essas proposições pensando também num conceito atual, né? Eles pensam lá no Open Concept, tem que abrir tudo, quebra a parede, quebra não sei o que lá. E aí eles vêm com um plano, né? E aí começa a quebradeira toda. Não é fácil, tem lá suas dificuldades, acham-se problemas que foram colocados, uns anti-patterns lá na construção da primeira versão da casa. Bom, desculpa aí, problema operacional aqui. Quando não foi o Windows, foi a internet, né, bicho? Vocês estão vendo o... Estamos vendo teu slide. Estamos vendo teu slide, todas as fotinhas, tudo bonitinho. Viu aqui da casinha bonita aqui? Sim, sim. E aí, a gente ia passar para a demonstração, né? Então, assim, o que a gente fez? Eu mostrei para vocês aqui que a gente tem uma coisa que é muito importante para a gente, valiosa, e seria uma analogia ao software, né? O que a gente constrói numa empresa, você passa 10 anos com uma aplicação. Eu trabalhei numa empresa que eu entrei lá quando a gente estava construindo a primeira versão da aplicação, foram gastos 75 milhões para fazer os 30 módulos que tinha na aplicação, e a gente vinha gastando anualmente uns 15 milhões, 20 milhões para continuar atualizando essas aplicações. Essa empresa é do setor elétrico, então a cada 6 meses você tem uma regulação nova, e é por isso que precisava a todo momento ficar mudando. O que você faz? Depois de 10 anos, você joga fora todo esse dinheiro, todo esse conhecimento que foi colocado lá? Porque o ideal é que quando você vá fazendo mudanças, evoluções, essas evoluções elas sejam projetadas da forma correta, né? Por isso que você tem times de arquitetura dentro da empresa e tudo mais. Então, você não joga fora, você reusa isso, né? Você moderniza essas aplicações para ter o melhor dos dois mundos, o melhor do mundo novo e o melhor do que foi feito. Legal, então eu vou mostrar aqui para vocês, vou dar uma troca aqui na minha janela, vou colocar a janela do meu Eclipse. Aqui vocês estão... Você vai para o teu browser? Tá, foram para o browser, né? Legal. Isso. Eu vou colocar aqui... Tem uma aplicação aqui que a gente fez para mostrar um pouco do que a gente está falando, né? Desse Platform. Eu tenho um OR, eu tenho um EJB e eu tenho um EAR. Vamos começar aqui do EJB. Eu tenho um EJB aqui simples. Mas EJB ele é um local, tem um método, pega os nomes. Dentro desses nomes, dentro da implementação, eu tenho um nome lá. Tenho Valdir Antônio Correia Leite Scarim, que é meu nome. Depois eu tenho uma aplicação, eu tenho um servlet que chama esse JB. E lá no get eu pego os valores desse JB, coloco no attribute e chamo um JSP. Isso aqui é bem comum em aplicações antigas, né? Assim, também, assim, 12 anos é muito tempo, mas também, né? Mas assim, até uns 10 anos atrás você tinha isso aqui bastante. Eu tenho essas duas classes aqui, ó, que elas estão comentadas. É porque elas vão ser usadas quando eu vou mostrar para vocês como a gente coloca isso aqui no Spring Boot, tá? No POM desses caras, eles são aplicações normais, né? Então tem esse cara que é o OR. Eu tenho aqui também umas coisinhas que eu vou documentar depois.
Eu tenho aqui o meu EJB, que é um EJB normal. EJB, package EJB. Eu tenho aqui o empacotamento do EJB, tranquilo. E eu tenho o EAR, que junta essas duas coisas para eu poder colocar no servidor de aplicação. Então, eu vou compilar esse cara. Mas eu tinha compilado aqui faz pouco tempo, né? Mas eu vou compilar de novo. Vai compilar aqui. Ah, não, estou compilando só o EAR. Espera aí. Compilar tudo. Está compilando o projeto inteiro, né? Com os submódulos. Enquanto isso, eu vou deixar aqui o JBoss subindo. Está subindo em modo debug aqui, com a porta 8787, se a gente quiser dar uma olhadinha lá. Terminou de compilar. Então, como a gente faz sempre, a gente pega o EAR, né? Eu tenho aqui a pasta do meu Whitefly que está em branco. Deixa ele terminar aqui, eu já coloco lá. Deixa eu ver aqui, localhost. Tá, subiu. Se eu vier aqui, o nome do meu controller é MyController, né? Então, eu vou colocar aqui, MyController não vai estar lá. Beleza. Eu vou pegar esse AR aqui e coloquei dentro da pasta Deployments. Vai subir. Subiu o EJB lá, uma EJB MPL e tal. Tem o JNDI dele. Terminou de fazer o deploy. Se eu vier aqui, no MyController, ó, ele trouxe MyController, minha URL, é o nome que estava sendo retornado lá no JB. Você tem aqui o meu JCP lá. Tem aqui o nome pegando do request get attribute. Um scriptlet bem bonito mesmo. Tá legal. Aqui é o MyController, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer isso aqui virar Spring Boot? O que eu faço? Vou derrubar aqui o servidor. Ô, Valdir, Oi. muda o nome para mim aí, esse nome, troca o nome, põe um nome mais bonito lá na classe. Valdir, não. Espera aí, vou colocar mais bonito o nome, hein? Oh, isso aí vai, hein? É isso, Marcelo? É isso aí. Eu tinha mandado derrubar o servidor, não sei, acho que não derrubou, não. Ah, mas eu preciso estar em debug para fazer isso, né? Espera aí, vamos voltar aqui. Pegar aqui o debug que eu já tinha configurado, tal, debug. Vamos ver se ele faz aqui em tempo de execução. Vamos ver. Parou nesse ponto aqui, que é o meu JBzinho. Aqui é a instância lá que o JBoss provê. Ele vai buscar. Foi. Agora eu tenho que mudar aqui, né? Colocar o nome do Marcelo. Beleza. Ixi. Aí eu vou ter que compilar tudo. Vamos ver. Não, trouxe. Ele conseguiu. Na segunda vez ele troca a classe lá, ele subiu um nome novo, né? Legal. Então, sei lá, Edgar vai mudar lá também. Tá bom. Essa aplicação
está no JBoss. O que a gente vai fazer? Vai derrubar ela e vai colocar no Spring Boot. O que a gente precisa fazer? Tem aquelas classes que eu falei que estavam comentadas, né? O Spring Boot, primeiro tem que ir no POM. Para eu não descomentar a classe e eu ter vários problemas, né? Então, tem aqui no POM umas mudanças para fazer. Vou mudar o parent. O parent do Spring Boot, isso aqui é obrigatório para você conseguir fazer a herança, né, das dependências do Spring e tal. Aqui eu tenho uma versão que eu tenho que mudar também. Então, sai. Vou comentar essas dependências. Aqui, essa dependência aqui é do servlet, né? Então, já tem que continuar aqui. Isso aqui é um starter do CXF, porque tem uma brincadeirinha que a gente vai mostrar aí para vocês também, que tem a ver com REST. Esse cara é o Jackson, e a gente usa ele para poder fazer o parse dos objetos em JSON. Também tem a ver com a brincadeirinha que a gente vai mostrar. E aqui é uma dependência que a gente precisa para fazer o Spring Boot rodar JCP. Então, eu vou salvar isso aqui. Ele vai dar algum problema aqui para mim. Vamos mandar ele recompilar todo o projeto e tal. Ficou um erro aqui. Ó. Não, esse aqui tem que sair. Porque o Spring Boot usa outra versão, ele usa a versão 4, né? Agora ele manda eu atualizar meu projeto. Legal, está sem erro de compilação. O que mais que eu preciso fazer? Eu tenho no Spring Boot, eu tenho uma classe que inicializa a minha aplicação. A partir dela as coisas acontecem. Então a gente tem aqui uma classe comum do Spring Boot, só que tem já começa aqui a técnica que a VMBers ela estudou e desenvolveu, né? Primeira coisa, ele começa a olhar para os beans a partir de classes que você indica para ele, né, o Spring Boot. Então eu estou indicando para ele, olha, construa beans para mim que estiverem com a anotação stateless ou web servlet. Aonde ele vai buscar isso? No pacote BR com o VMBers Transformation. Esse pacote é o mesmo dos dois, né? Por isso que eu coloquei essa barra aqui. Esse corte aqui, né? Legal. Então, ele vai olhar para essas classes que tem @stateless e ele vai falar, poxa, isso aqui para mim é como se fosse um component. Legal, vou subir também como um bean, Spring. Mesma coisa aqui, ó, Web Servlet. Ele vai subir isso aqui por conta dessa anotação e daquilo que a gente fez. Isso aqui é para tudo, né? O Spring ele tem essa característica de injeção de dependência, aspectos, criação de proxy, que é isso que a gente usa. E uma das brincadeirinhas também que eu estava falando que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou transformar esse JB em REST. Essa classe aqui, ela faz isso. Essa classe, ela é um configuration do Spring, então ela é chamada durante a inicialização. Ela estende uma classe do CXF, que é aquele componente que eu falei para vocês do POM, né? Ele é responsável por fazer a configuração dos endpoints REST. E é aqui que a gente faz, a gente pega todo mundo que está no contexto e cria um endpoint para ele, de forma programática. Tá? O Edgar não comentou no começo, mas a gente vai mandar para vocês um paper,
E aí no paper ele tá bem declarado como a gente faz o uso dessas técnicas. Então, essa questão aqui, por exemplo, no paper está linkado com o site do próprio CXF, onde ele fala, poxa, se você precisar fazer alguma declaração de BIM, de endpoint programática, usa essa técnica. E, bom, para todos os EJBs que a gente tem no contexto, né, que já não são mais EJBs, são components, a gente cria o endpoint JSON. E a gente tem aquele padrãozinho para colocar os nomes bonitinhos com if e tal. A gente reusa aqui do próprio Jackson. Legal. Então, mostrei para vocês as classes. As outras vão continuar as mesmas. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar... O Depot tá caído. Vou pegar essa classe que eu tinha lá do meu projeto War e vou subir ela. Vamos ver o que ele vai fazer. Subiu, Spring, está configurando um monte de coisa que ele faz para a gente. Demorou 16 segundos para inicializar. Tá? Se eu pegar aqui agora no browser, vou lá no mesmo contexto. É que ele já está como debug aqui. Ele trouxe lá o Edgar. Se eu colocar aqui Walter, ele vai trazer Walter. Walter. Então, a mesma página JCP que a gente fez funcionar no EAR, lá do JBoss, com pouquíssima alteração, a gente fez funcionar aqui no Spring Boot. Se a gente vier no controller, e a gente colocar um breakpoint no controller, o controller aqui é o service, né? Eu vou pegar e eu tenho lá o meu JB, ó. Só que essa instância aqui não é aquele tal de aquele proxy e dananã que o JBoss coloca, né? Isso aqui é o BIM que o Spring colocou lá no contexto dele e por conta da anotação @jb, que a gente também muda a forma dela ser interpretada para ela ser entendida como um auto-wired, a gente tem ela aí, né? Então, mostrou o valor lá. Então, tá aí. E tem agora a brincadeirinha, né? Que se eu tenho um service, se eu tenho um endpoint desse cara, ó, tá aqui, ó. Eu consigo agora chamar o endpoint diretamente do EJB, que não é mais EJB. Nesse momento, ele deve ter um problema de personalidade. Porque ele deixou de ser JB, é um objeto do Spring e está sendo injetado lá no nosso componente servlet, e aqui ele está sendo chamado diretamente. Então, se eu mudar aqui o nome para, sei lá, pegar o José, aqui, colocar o nome do José. José? José é o quê, José? Alberto Alves. José Alberto Alves. Alberto Alves. Prefeito de Fartura. Como é que é? Prefeito de Fartura, interior de São Paulo. Prefeito de Fartura, isso aí. Aí eu vou aqui, ó, mudou o meu REST e também vai ter mudado o meu controllerzinho lá, né? Tá aí. Então esse aqui aqui foi um log, né? A gente coloquei lá um system out e vai saindo aqui. Então isso aqui é o replatform, é a gente pegar a aplicação, um servidor de aplicação que estava rodando lá, que tem um monte de coisa que demora para inicializar. Se eu pegar aqui o meu JBoss, ele demorou o quê? De 28 a 33.
Então, 28,33 foi depois que eu fiz a operação. Era 24,38 para 25,24. Já passou de 1 minuto já, né? Enquanto a gente subiu aqui com 16. Então, aí já tem um ganho que tem a ver com um dos fatores lá, dos 12 fatores que a gente vai falar daqui a pouco. Vou voltar para a apresentação agora. Trocar aqui o monitor. Essa diferença de tempo de carga, Valdir, uma aplicação real, ela acaba sendo muito maior, né? A aplicação hoje, rodando no WebSphere, como exemplo, ela pode demorar 20 minutos para carregar, né? Exatamente. Isso é muito comum. Aquele exemplo que eu dei lá no começo, daquela empresa que eu trabalhei e tal, eu tinha gastado todo 75 milhões lá, ela demora uns 20, 25 minutos para subir as aplicações que estão no WebSphere. Aí, conforme a gente foi fazendo a modelização, cada uma das aplicações que ficaram, cada uma sendo um nozinho, né, um jarzinho do Spring Boot, ela começou a demorar 15 segundos, 20 segundos. Tinha uma aplicação grande que estava demorando 35 segundos, ela era bem maior que as outras mesmo. Então, assim, aí você começa a ter uma diferença gritante, né? Legal, vamos... Ô, Marcelo, você está vendo aí o meu PowerPoint? Tô sim, cara. Tá no slide de demonstração, finalzinho da demonstração. Então vamos passar esse slide aí que a gente já mostrou, né? Tecnologia. Então vamos falar um pouco de como isso acontece, o que a gente fez aqui, né? Primeiro, acho que vale a pena a gente levar em consideração o seguinte: quando a gente estava falando da casa lá, a gente fala, pô, a gente vai modernizar a casa, mas a casa ela não é porque a gente quer simplesmente, é porque existem modelos novos, existem conceitos novos. Então a gente tem um norte. E aqui é a mesma coisa, a gente tem um norte. A gente está falando do nível de maturidade, do modelo de nível de maturidade que o Cloud Foundry montou, né? Ele tem lá alguns guias que a gente tem que seguir e também antes desse guia, mais antigo, esse modelo ele foi publicado em 2015 num livro chama Cloud for Developers, Cloud Foundry for Developers. Mas antes disso, em 2011, os 12 fatores também foram criados e aí já estava dando bastante guia assim, para a gente saber para onde ir, né? Porque o legal desse Cloud Native Maturity Model é que ele separa em estágios a sua adesão à cloud. Então, você pode estar na cloud direitinho no estágio de Cloud Ready, que é o primeiro estágio. E aí depois você vai angariando novas características para ir subindo de nível. Então, Cloud Ready, você já não tem mais dependência com o ambiente, né? Todas as dependências são geridas por você, né? Você leva as dependências para o ambiente. Vínculo de porta, todo o seu serviço ele é exposto via uma porta, né? E os logs são um streaming, eles não são mais arquivos físicos, né? Então o log ele sai no system out. E aí a tua aplicação só se preocupa em escrever o log no system out e aonde ela estiver rodando, o ambiente ele vai fazer alguma coisa com isso. E ele usa todos os serviços externos como serviços auxiliares, né? Então ele para de pensar em conectar tudo, a aplicação para de conectar tudo. Cada um desses itens a gente fala um pouquinho no nosso white paper lá, vocês vão ver, mas o que vale a pena a gente ter em mente aqui é esse grau de maturidade que a gente vai alcançando aos poucos, né? Porque é importante entender que aos poucos a gente vai também ganhando benefícios. Então, se a gente dá um passo, faz uma parte, deixa a aplicação já cloud ready, já estou ganhando benefício, eu já posso ir para a cloud. Depois eu faço um pouquinho mais, e aí ela já é crowd-friendly, agora eu consigo colocar ela num container, consigo colocar ela no
uma plataforma de alta disponibilidade, até porque isso também não é simplesmente mudar a aplicação, é uma mudança de cultura na empresa. Você aderir a uma plataforma de container é um conhecimento novo, e aí para isso você precisa mudar outras coisas. Então, se você vai aos poucos, você já vai ganhando, vai tendo ganhos, né? E como é que a VMBears, ela pensa nisso, né? Ela pensa nisso, de fato, em fases. A gente pega 3 fases: o Replatform, o DevOps e o Breaking. O Replatform é muito nisso aqui que a gente mostrou para vocês. A gente pega uma aplicação, é muito mais pesado do que isso que a gente faz, tá? Porque nem toda aplicação é bonitinha, assim, cheia de anotação. Muita aplicação é cheia de XML, tem vários news no meio do código lá, tem um objeto sendo criado dentro de outra classe. Isso para a gente é inadmissível. O Spring ele precisa gerenciar a criação dos objetos. Então a gente faz um trabalho de gente grande lá, olhando para isso. A gente tem um mecanismo já mais automatizado que faz essas transformações, né? Eu vou falar mais um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas essa primeira parte a gente faz o Replatform. Se vocês estiverem familiarizados com algumas nomenclaturas do mercado que o Gartner usa, por exemplo, a Forbes, a gente faz o Replatform, o Re-Architecture e o que eles chamam de refactor, né? Que assim é matar os débitos técnicos da aplicação. Então a gente mata esses débitos técnicos também. Muito relacionado à tecnologia, né? Muito relacionado ao JE, aquele monte de classe que você tinha para fazer, para acessar um serviço, você já não vai precisar mais, porque a gente começa a usar o Spring para isso. Depois, algumas empresas não têm as plataformas de DevOps, né? Então não tem lá um gerenciador de integração contínua, não tem um servidor de continuous delivery para fazer essas entregas, não tem práticas de teste automatizado, nem de documentar os testes. Então, essa parte de DevOps que a gente fala, né, para as empresas que não têm isso. Algumas já têm. Então, o Replatform ele já vem tipo, muito forte, né? Já entra já numa esteira de desenvolvimento, já começa a compilar e jogar direto no ambiente, mas não é obrigatório. Isso é interessante de ver, né? Porque você pode pegar um Spring Boot e instalar direto lá no servidor Linux. Você já não está usando o servidor de aplicação, você já está subindo mais rápido. O time de desenvolvimento vai ter muito ganho para entregar novas funcionalidades. E aí depois você adere a essas características do DevOps, né? E aí a gente tem o breaking, que é o quê? É colocar essas aplicações que a gente está modernizando já num conceito de microserviços. E aí a gente vai separando os modelos de formação dentro das aplicações, né? Vai separando as aplicações em contextos usando DDD, e aí a gente começa a falar também de API First, né? Só que também permeia esse processo a maturidade da empresa, fala muito isso, né? Então, por isso que a gente não colocou ele aqui em um ponto específico, é como a empresa vai começar a ter ganhos do ponto de vista de integração. Porque, poxa, a gente falou ali que a gente faz aquela mágicazinha de transformar JB em REST, tem um motivo. É porque a partir daí, os teus monolitos começam a ser acessíveis para todo mundo. Então, você tem uma aplicação mobile, por exemplo. Essa aplicação mobile, ela vai fazer uso de algum serviço que estava só num EJB lá que ela não conseguiria acessar, pronto, a gente consegue. E aí você pode usar um API Management para poder fazer essa gestão, das suas APIs. Eu vou passar um pouquinho aqui a palavra agora para o Edgar, ele vai ter esse slide aqui, é dele. Edgar? Oi, estou aqui, Valdir. Pode mandar bala aí, cara. O que é interessante, pessoal, como vocês viram, por exemplo, agora, né, o Valdir pegou aquela aplicação, fez a migração do que antes precisava do container, do Application Server, no caso, do JBoss. Então, você já teve, como ele falou, ganho de tempo aí considerável. E ele conseguiu pegar e expor aquilo como endpoint REST.
E aí o que é interessante é que, por exemplo, numa arquitetura também que muitas empresas estão buscando ok, então agora como é que a gente consegue proteger, como é que a gente consegue criar autenticação, como é que a gente consegue gerar políticas que, por exemplo, que controlem a quantidade de acesso, fazendo com que esse serviço não caia. Então, ou seja, para todo esse tipo de cenário, a gente pode adicionar então aí uma questão do API Gateway. E aí a gente tem na solução da WSO2, do API Manager, aí, Valdir, se você puder passar o próximo slide, tá? O API Manager ele vai então ser ele tem aqui o grande gateway para comunicar com todo o serviço que você tem, né, dentro da sua organização. E o que é interessante do API Management é que além dele ter uma versão on-premise, open source, que você pode começar a utilizar sem custo, e à medida que você tiver o seu projeto que for para a produção e você precisar de um suporte corporativo, você tem acesso à subscrição WSO2, você também tem a possibilidade de rodar essa solução 100% na nuvem como um serviço, tá? E aí a gente tem uma solução extremamente completa que vem com toda a parte de gateway, com toda a parte de ferramental de publicação, o portal do desenvolvedor, e aí você tem toda a questão de tratamento de chaves, acesso ao AUF, acesso ao OpenID, a questão de Traffic Manager, toda a questão de analytics para te dar insights de como que está acessando as suas APIs, como que é acessado, qual a qualidade que é acessado, de quanto tempo, questão de latência. Então, tudo isso pode estar centralizado dentro do API Management, ok? Então, essa solução complementa bastante a tudo que a gente consegue, em conjunto com o que foi mostrado aí pelo Valdir no Replatform, modernizar as aplicações e arquiteturas dos clientes, ok? O recado era rápido, Valdir, era só esse. Pode continuar aí, tá ok? Valeu. Então, falando um pouquinho de novo sobre o Replatform, né? O nosso objetivo aqui é responder esse grande mistério, essa grande mágica, né? A gente tem uma aplicação. Então, vamos pensar na aplicação, ela é construída muito objetivada pelas forças de negócio, né? Então, o programador ele tem que pensar no que a empresa dele precisa e não nas características de infraestrutura, porque isso, as especificações JTE já trazem para você, são as JSRs, né? Então, também vale a pena a gente levar isso em consideração. Por que é tão simples assim o Spring Boot dá uma plataforma para a gente bem aderente ao que a gente escreveu no passado? Porque ele está ligado com as JSRs. Né? Ele veio levando em consideração as que já existiam na época dele, mas também ele foi influenciando muito as futuras. Você pegar muito do que é injeção de dependência veio do Spring. Ele fazia isso antes, né, do JET. E para ele é muito simples tá lendo essas mesmas características, né? Hoje a gente entende que quem provê para a gente as especificações de OTI são os nossos servidores de aplicação. Então eu coloquei aqui o OS, né? No caso, o meu exemplo aqui era do WebSphere, porque a gente migra qualquer aplicação de qualquer servidor porque a gente olha para as JSRs e os servidores de aplicação também olham para elas, né? Então, mesmo as minúcias de cada servidor de aplicação, elas estão orientadas no que a especificação fala. E aí, por que também não é uma coisa tão difícil da gente imaginar? Porque tudo isso está em cima de Java. A gente tinha Java antes e tem Java agora. Eu já vi muita história de cara falando, poxa, pega a aplicação em COBOL e transforma em Java. Puxa, aí fica difícil, hein? O conceito era completamente diferente. E aqui não, aqui a gente está falando de Java para Java. Então é a mesma tecnologia. Isso ajuda muito, porque uma empresa que tem bastante desenvolvedor Java, que conhece o JE, quando ele fizer a migração para começar a trabalhar com as aplicações que agora estarão rodando no Spring Boot, para eles vai ser bem tranquilo. E aí o que a gente faz com esse conjunto todo, né, que hoje a gente chama de servidor de aplicação? A gente pega só o que importa para a gente, a aplicação, e leva ela para onde? Para um novo ambiente, que é provido pelo Spring Boot. O Spring Boot ele faz toda a gestão de dependência para a gente, que é uma das características que eu falei lá do Cloud Ready.
você não confia no que está no servidor. Você leva para o servidor o que você precisa. Desse jeito, você consegue ter a sua aplicação sempre funcional em vários ambientes, né? O Spring também, ele faz toda a interface. Por exemplo, um dos dois fatores a aplicação tem que ser stateless, ela não pode manter estado. O Spring, ele tira isso para você. Se você tem uma aplicação que ela usa session, o que o Spring faz? Ele exporta a gestão de sessão da sua aplicação para dentro de um Redis. Ele se conecta com o Redis, então tudo que você armazena na sessão, ele coloca no Redis. E aí, se um nó que você estiver usando cair, ele já vai colocar o outro nó vai ter essa sessão também. Então, tudo isso que o Spring Boot faz para você. Ele te leva a aderir ao nível de maturidade cloud lá que eu estava comentando no começo. Assim, o Spring, né? A gente fala do Spring. Tem concorrente o Spring? Ele até tem. Mas ele tem concorrentes que não fazem tudo o que ele faz. Ele tem o Drop Wizard, acho que é da Jay Rabel, só que ela tem integração com quatro dependências diretas. O Spring Boot ele tem integração com 40 dependências de terceiros e você nem precisa saber como as coisas acontecem. Um exemplo disso foi a injeção que eu fiz. A injeção de dependência que eu fiz do POM do CXF. Eu não precisei configurar nada. Ele já configurou tudo automaticamente porque ele tem aquele conceito de starters, né? São autoconfigurações que ela existe, ela acontece desde que ela esteja no ambiente. Isso é fenomenal. E por que também as coisas ficam fáceis para aplicação, né? A gente mostrou ali uma classezinha. Ela não está completa, aquela classe que faz a transformação do JB para REST. Ela é um exemplo do que a gente pode fazer, né? Porque cada empresa tem suas particularidades e da arquitetura. Então, fica meio inviável você criar uma coisa extremamente genérica, né? Mas a gente cria um pacote que a gente está chamando de conversor, que ele é o quê? Ele é um conjunto de configurações que a arquitetura do cliente ela prevê, ela espera que aconteça, e a gente faz essas configurações falarem com o Spring. E desse jeito, a gente consegue ter uma economia de escala bastante grande quando a gente está falando de várias aplicações do mesmo cliente, porque, na maioria das vezes, eles usam arquiteturas similares, né? O que mais que a gente tem aqui? Eu tenho evolução tecnológica. Uma coisa que a gente falou bastante aqui, o Marcelo até comentou, pô, esse slide vai ser legal porque a galera vai ver como vai ficar mais simples a aplicação. Isso aqui esse diagrama de sequência aqui é de um cliente que nós fizemos a modernização, um cliente grande do setor de seguros, e ele tinha uma aplicação Struts. Eu tenho lá uma action, a action recebe a requisição do cliente, aí o cara lá tinha, na arquitetura dele, tinha uma action base, que ela tinha um método chamado round trip EJB. Esse método ele acessava uma fachada de EJBs. Aqui, o que acontece? Nessa camada aqui, ele só tinha um EJB na aplicação dele. Só que esse EJB, ele localizava mais de 250 objetos de negócio. Como é que ele localizava os objetos de negócio? Pelo tipo do dado que ele entrava. Ele recebia aqui um object. Então, imagina o inferno que é isso, né? Você dá manutenção numa aplicação. Você entrou agora na empresa XPTO e você tem que achar qual URL está chamando qual objeto de negócio. Você vai passar uns 40 dias entendendo isso. Bom, aí chegava nesse método aqui, do Facade, que ele fazia algumas coisas comuns. Gravava o log no banco, iniciava a transação, identificava a aplicação de negócio e aí ele chamava o objeto de negócio. Aí o objeto de negócio vai no banco e vai lá no CISC, aí traz tudo e retorna para a tela. Quando a gente mudou, a gente teve que olhar para a arquitetura também que era usada, né, e fazer a mudança.
de algumas coisas. E aí ficou assim, ó, o código dele. A gente continuou usando struts, tá? A gente não fez essa mudança dos objetos para Spring MVC. Até chegamos a pensar nisso na época, mas não valeu a pena. A gente falou, não, vamos no jeito que vai dar menos trauma na mudança, né? Porque um dos nossos grandes drivers na Replatform é o seguinte, é só testar tecnologia, é não fazer teste de negócio. Por quê? Porque como a gente mexe na camada de tecnologia, diminui a probabilidade de eu ter um erro numa soma, por exemplo, ou num acesso a um dado de um serviço, no acesso a dado de outro serviço, e aí na composição de negócio que isso é feito. Se a gente só mexe na tecnologia, a gente consegue isolar bastante os possíveis erros e a gente tem uma fase de teste mais tranquila, né? Então, aqui o que aconteceu? O cliente faz a requisição, passa pela Action do Struts. Aqui a gente já colocou direto o objeto de negócio. Então, ele já chega direto no objeto de negócio. Aqui no diagrama de sequência não fica claro, mas a gente tem aspectos do Spring. E é uma das coisas que a gente usa fortemente, aspectos. Porque a gente começa a colocar nas características da arquitetura do cliente os comportamentos. Então, toda aquela questão de log que ele tinha, de início de transação, a gente colocou nos aspectos. E aí, para quem está fazendo a manutenção disso, fica bem simples. Aí, os componentes começaram a ser inicializados pelo Spring. Então, esse componente de acesso a dados, né, que iria no Oracle, esse cara ele estava no meio da classe, lá tinha uma classe, tinha uma chamada para variável assim, ó, acesso a dados igual new acesso a dados. Então ele criava ali a classe. Eu não conseguia passar nada para aquela classe que estava sendo criada. Então nesse caso aí específico, a gente teve que alterar. A gente trocou esse new que estava sendo dado por uma consulta ao contexto do Spring para obter uma instância dessa classe. E a partir desse momento a gente conseguiu fazer qualquer coisa com essa classe. E foi essa a modernização tecnológica que ocorreu, dado o histórico que eu comentei do Replatform, né? E aí depois a gente está falando dos próximos passos. Agora, eu vou passar aqui o processo que a gente usa para a gente fazer essa modernização. Quem vai falar disso um pouquinho é o Marcelo. Legal, tá me ouvindo bem? Eu tô, Marcelo. Legal, muito bom. Obrigado pela presença aí, pessoal. Vou aproveitar para... Chegou uma primeira pergunta via Walter aí para a gente, né? Aproveitar para a gente responder uma primeira, Walter. A pergunta é, a gente consegue, né, converter esses arquivos, essas executáveis de Spring Boot para rodar com Docker? A resposta é sim, né? Então, qualquer jar, qualquer resultado que a gente tiver de um Replatform, que seja uma aplicação de Spring Boot, né, que a VMBears aplica para vocês, o resultado é que você pode embarcar esse jar dentro de um container Docker e aí você fica livre para rodar em qualquer orquestrador Docker do mercado, né? Então, é agnóstico. Você pega a sua aplicação, esse jar que o Valdir mostrou para vocês rodando, esse WAR, não importa, no Spring tem as duas opções, embarca ele dentro de um arquivo Docker e você pode, aí daí para frente o céu seria o céu limite, né? Pode rodar em qualquer orquestrador, ao gosto da empresa. Aproveitando, os próximos slides vão falar um pouco desse processo nosso, né? Como é que a gente faz para chegar nesse resultado, né? São algumas etapas. Pode passar, Valdir. Então, são 5 fases, né, especiais aí no processo que a gente aplica. Então, a primeira delas é uma avaliação arquitetural profunda, né, na aplicação que a gente chama de aplicação legada. Essa aplicação a aplicação J2E Compliant, aquela que está rodando lá no ambiente antigo legado no nosso servidor de aplicação. Nessa avaliação arquitetural, a gente tem a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento das dependências, né?
As aplicações elas não rodam sozinhas no mundo, então elas têm dependências tanto internas quanto externas. Então, o que acontece aí? A gente tem que identificar muito claramente quais são as dependências, do que essa aplicação depende e quem depende dela, para a gente poder avaliar como que a gente vai tratar cada uma delas. Então, é feito um mapeamento. O segundo ponto é a gente conseguir fazer uma análise de elegibilidade, né? E como a gente consegue eleger se essa aplicação, saber se essa aplicação é elegível para passar por um processo de replatform, né? Então, um dos principais pontos, né, que vão ser divisores de água aí nesse momento é se essa aplicação ainda entrega valor ao negócio, né? Então, isso a gente tem que fazer um trabalho em conjunto com a própria empresa, entender se vale a pena para a empresa entrar com um processo para aquela aplicação específica. Eventualmente, uma ou outra aplicação não é de interesse da empresa por conta do quanto ela entrega de valor no final das contas para a própria empresa que está tentando fazer o replatform. Terceiro ponto, ainda em avaliação arquitetural, é feita uma análise, né, criteriosa da aplicação para verificar lá atrás, né, essa aplicação J2E mais antiga, as tecnologias, ela atendia algumas JCRs, né, algumas coisas que toda aplicação, todos os desafios arquiteturais que eram providos pelas JCRs. Quais dessas JCRs a aplicação tem dependência e se utiliza dela? Então, para que a gente possa atender da mesma forma na aplicação nova, na aplicação modernizada, a gente não pode deixar nenhum daqueles desafios arquiteturais que eram atendidos anteriormente, que eles deixem de ser na nova modelo de aplicação Spring Boot. É feito um trabalho para analisar, para a gente conseguir chegar, né, numa estratégia de modernização. Então, como resultado da avaliação arquitetural, são propostos cenários de modernização das aplicações. A gente tem que ter em vista aí o menor impacto de transição. A gente tem que conseguir chegar numa estratégia, qual a melhor estratégia, baseado nesses dados que foram conseguidos no momento da avaliação arquitetural. A partir disso, a gente teria que montar um planejamento, né? E aí, nesse planejamento, a gente teria cronogramas de entrega, fases de teste, tudo aquilo que um plano de projeto precisa ter. Na sequência, são fases de entrega, ou seja, a gente poderia, via de regra, a gente vai estar entregando de forma cíclica, né? Não seria um formato Big Bang, então você vai entregando aos poucos essas features modificadas, para facilitar até uma validação de cada etapa, não ser feito tudo no final. E a última fase, que pode ser colocada uma operação assistida. Durante uma vez a aplicação em produção, né, a Veloverse pode ajudar vocês participando de uma operação assistida durante o período, para que qualquer problema que venha acontecer nesse pós-entrega, nesse pós-produção, a gente estaria junto para auxiliá-los e ajustar qualquer detalhe. Vamos para o esforço, Valdir? Próximo slide. Então, como é que a gente faz para chegar no esforço, né? O tamanho de um projeto desses, né? As métricas atuais, conhecidas de mercado como ponto de função, entre outras, elas foram criadas para que atendessem aplicações concebidas do zero, né? Então, eu entendo que a aplicação que eu vou fabricar ainda, ela tem X funcionalidades, né? Aplica-se fatores de ajuste conforme tecnologia e complexidade, porém isso não serve para nós. Por que não serve? Porque a nossa aplicação já está pronta. Existem ajustes em camadas de infraestrutura da aplicação aos quais a gente vai ter que fazer e as métricas não atendem isso, né? Então a gente acabou criando uma métrica própria, né? A gente chama internamente de pontos de modernização. Essa métrica ela é baseada nas complexidades e nos tipos de desafio arquitetural, né? Então, a gente tem
Por exemplo, a gente tem uma contagem, se tem ou não tem, uma contagem e um peso que a gente dá para cada tipo de componente. Então, a gente tem filters, servlet filters, a gente tem JBs, a gente tem que tratar, você tem componentes do tipo struts antigos, né, struts 1.0, 1.x, ele é consideravelmente mais complexo, então cada tipo de componente a ser ajustado, modernizado, ele vai ter um peso e vai somar, né? No final, a gente vai ter uma pontuação, aí aplica-se a produtividade VMBers, chega a ser um número de horas aí, né? Esse número de horas é o esforço total que a gente vai gastar naquelas 5 fases do processo. Então é dessa forma que a gente consegue estimar o tamanho desse projeto de modernização, diferente de um projeto que começa do zero. Bom, próximo, Valdir. Que legal. A gente viu bastante coisa aí, né? A gente consegue tirar a aplicação de lá de dentro do WebSphere, de dentro do JBoss, do WebLogic, todos aqueles servidores de aplicação que a gente trabalhou na década de 90, na década de 2000 em diante, né? Tô muito velho. E colocar essa aplicação naquela primeira barrinha que o Valdir colocou lá, que a gente chama de Cloud Ready, né? Então, a aplicação está pronta para rodar, como a gente falou. A gente pega o Spring Boot, coloca dentro de um Docker, como exemplo, ou não, né? A empresa não é obrigada a colocar na nuvem. Ela pode se utilizar só do jar do Spring e colocar um operador lá deles, da infraestrutura, um cara de operações, para ele automatizar isso da forma que ele melhor quiser. Mas não é só isso. Existem, a gente numerou, né, nesses trabalhos que nós fizemos com outros clientes, um número aí considerável de benefícios que vão além da simples transposição do servidor de aplicação para colocar lá num arquivinho Docker e subir. Tem mais coisa por trás disso. Vamos ver, Valdir, próximo? Excelente. Então, o primeiro benefício é a evolução tecnológica propriamente dita, né? Então, você está tirando a aplicação de um modelo antigo de desenvolvimento, de APIs velhas, ela está rodando muito provavelmente numa JVM muito antiga, né? E entregando para ela todo, abrindo o leque para que ela possa se plugar no mundo das novas tecnologias. Implementações de API, microserviços, entre outros. Escalabilidade, que eu vou falar mais abaixo. O segundo ponto é a produtividade, né? Então, no ciclo de vida completo da aplicação, você passa a ter uma produtividade muito maior. Um exemplo simples é desenvolvedores que trabalham hoje com aplicações J2E, que trabalham com servidores do tipo WebSphere, entre outros, eles ficam loucos que uma única linha, 2 ou 3 linhas de alteração, geram para eles um deploy enorme na própria máquina local deles, né? E eles têm que esperar um tempo, então eles demoram mais fazendo o deploy, mais tempo fazendo deploy do que programando propriamente dito, né? Programação propriamente dita. Ciclo de vida, de build, muito mais rápido. Os testes, que são quando você tem uma aplicação que carrega muito rápido, você consegue ter processos de teste automatizados muito mais rápido, muito mais confiáveis, né? A produtividade é um ponto muito importante aí para os times. O outro ponto, escalabilidade, é muito importante esse ponto, escalabilidade horizontal. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho que escalar uma aplicação, nos dias de hoje, no modelo tradicional, né? Isso para mim ele quer dizer 2 coisas. Uma, eu vou ter que comprar ou alugar mais hardware, né? E eu vou ter que escalar a aplicação inteirinha, né? Uma aplicação pesada inteira. Então isso aí, com o advento do e-platform, quando você coloca ele para rodar num ambiente em nuvem ou não, mas num ambiente mais cloud ready, você tem o que ali? Você tem a facilidade de escalar essa aplicação de maneira horizontal, né? Então, você pode colocar uma instância da aplicação numa máquina, uma instância na outra VM, dentro e fora da sua própria
qualquer rede, uma cloud em modelo de multi-cloud, se você quiser, uma aplicação rodando numa cloud A e outra instância da aplicação rodando numa cloud B. Tudo isso em paralelo e de forma automática, né? Essa escalabilidade também é legal, que ela pode ser automatizada, ou seja, sob demanda. No final do ano eu tenho um ciclo de venda muito alto, então eu escalo naquele momento. E no final, passou o Natal, passou o Ano Novo, aquela fase de alta venda, aí ela pode passar a usar menos recursos computacionais, ou seja, é o uso consciente dos recursos computacionais da empresa. Além disso, o menor downtime, né? Então, de maneira geral, quando você tem um servidor de aplicações rodando N aplicações nesse servidor, a gente sabe que não é verdade que você vai fazer um deploy numa madrugada e você vai parar somente a instância da aplicação. Via de regra, isso não acontece. Você tem que parar o servidor de aplicação e com isso você deita todas as aplicações que estão lá junto com você, né? Isso eu sei que não é uma verdade absoluta, mas via de regra isso acontece. Com a aplicação rodando Cloud Red, você consegue fazer isso apenas com aquela instância de aplicação, né? Então, downtime, de maneira geral, para que eu baixe uma aplicação, suba ela, todo o processo de DevOps, eu não interfiro nas outras que estão rodando em paralelo. Elas têm o seu próprio processo separado das outras. Custo operacional, né? Todas as otimizações aí que a gente tem advindas desse modelo novo fazem com que o nosso custo operacional caia consideravelmente. Tanto com o pessoal, né, com o pessoal que trabalha de operações, quanto com automatizações, até mesmo com licenças, né, custo de licenciamento, que são caríssimos, máquinas, o hardware também, muitos servidores de aplicações que foram comprados no passado, eles vinham um hardware caríssimo de brinde é mentira, né, porque era caríssimo, milhões. Teve um banco que eu trabalhei que as máquinas chegavam de caminhão lá fora. Então o custo operacional cai muito aí, né? Isso já foi visto acontecendo logo. Aí o Cloud Red, que é a palavrinha mágica que a gente colocou aqui, que é aquela primeira barrinha que o Valdir apresentou lá em cima. Comentei já, né, em cima do menor downtime, rollouts independentes. Então cada aplicaçãozinha sobe e desce separada. Ela não deve nada para ninguém, né? Então você consegue manter as aplicações de um ponto de vista geral dentro da empresa, mais tempo no ar. E uma coisa muito interessante também é o DevOps Friendly, que a gente está chamando de DevOps Friendly. A aplicação passa a ser DevOps Friendly. Então, você consegue de maneira muito mais fácil colocar ela numa esteira de integração contínua, né? E conseguir com isso uma entrega contínua muito mais frequente, né? Então, você consegue diminuir o tempo de que cada mudança solicitada para suas áreas de negócio ele seja consideravelmente diminuído. Esses são parte dos nossos benefícios. Vamos para o próximo, Valdir. Excelente. Aqui temos a nossa parceria, né? Lado esquerdo, Scalena, lado direito, VMverse. Qualquer dúvida ou pergunta, a gente está disponível para responder, estamos abertos já a pergunta. Alguém mais do time nosso tem a falar? Valdir, Edgar? Então, Marcelo, eu acredito que a gente está um pouco já assim à frente do tempo, então o Walter tem acho que uma ou duas perguntas lá, que eu vou deixar para ele fazer para você e a gente encerra, ok? Combinado. Opa, Marcelo, beleza? Beleza. Bom, vamos lá, deixa eu separar aqui, ó. A primeira pergunta que tem aqui é assim, ó. Seria possível pegar esses Spring Boots e convertê-los em Dockers? Correto. Conforme a gente comentou agora há pouquinho, sim, a resposta é sim. Você pega a aplicação Spring Boot, como ela roda em linha de comando, né? Você pode embarcar lá dentro de um container Docker, dentro de uma imagem Docker, publicar essa imagem no repositório de imagens, que a partir daí qualquer orquestrador consegue fazer push dessas imagens e entrar no processo normal de
de container, né, de orquestração Docker. Ou seja, ele escala, ele monitora a saúde da aplicação, ele te dá monitoramento centralizado, todos aqueles ganhos que a gente viu na parte de benefícios. Bom, a outra pergunta aqui que a gente tem é bem meu nível também, que eu não conheço tanto desenvolvimento, mas vamos lá. O Spring Boot gerencia as dependências de aplicações com versão Java diferente? Ou ele iguala as versões com dependências? Como é que ele gerencia, por exemplo, vamos dizer que tem duas aplicações, aí tem uma aplicação A com a versão de Java, tem a aplicação B com outra versão Java. Quando for subir no container, alguma assim. Via de regra, né, as JVMs, está falando, por exemplo, da versão que foi compilada aquele pacote de dependência, né, os jars ali que a gente tem. Isso. Você quer falar, Valdir? Quem entrou aí? Alô? Não, pode responder, Marcelo, foi Ok. ninguém não. Pode Isso, responder. é que eu escutei alguém entrando. Então, as versões de Java elas são retrocompatíveis, né? Então, via de regra, o que você tem compilado mais para trás, ela tende a estar... ela acaba sendo aceita pela versão mais nova do Java. Né? Então, você está falando de uma versão que foi compilada em Java 5, por exemplo. A versão Java 8 que a gente vai tentar o máximo, né, de possível avançar com a versão do Java, sempre que possível chegar na versão mais moderna do Java, ela vai estar sendo retrocompatível com a anterior. Em alguns casos, né, específicos, onde você tem uma VM proprietária do servidor de aplicações, a gente precisaria fazer um tratamento um pouco mais manual, né, analisar esse caso de forma específica. Já aconteceu com a gente e a gente conseguiu resolver o problema. Tá? Então, via de regra, a gente não tem muito problema com isso, porém, quando tem, a gente é capaz de entrar num nível mais profundo e conseguir sanar a situação. Oi, Marcelo, deixa eu complementar a tua resposta aí. Tá. Se eu entendi bem a pergunta, ele falou assim, por mais de uma aplicação, né? Mais de uma aplicação em conjunto, me deu a entender que a pergunta tinha a ver com, se eu tiver dois módulos subindo no mesmo Spring Boot. Isso, eu também entendi dessa forma. Isso não existe. Quando a gente leva para o Spring Boot, a gente separa essas aplicações, para elas já começarem a ter uma vidinha isolada de cada uma. E a gente continua fazendo as integrações via REST, da forma que a gente acabou de mostrar no nossa demonstração, né? Então, assim, como as aplicações se chamavam, elas vão continuar chamando os mesmos negócios, só que a gente cria um mecanismo para elas se comunicarem via REST. Então, assim, o cliente, na comunicação você tem um cliente e um provedor. O cliente começa a chamar o provedor por meio de um aspecto que a gente cria, que ele constrói a chamada REST do provedor. Né? E aí o provedor, da mesma forma que eu mostrei aqui, a gente faz um serviço, criar um endpoint. Né? E aí o nosso aspecto, ele fica dos dois lados, do lado do cliente e do provedor, fazendo essa comunicação. Então, os dois componentes que antes ficavam no mesmo servidor de aplicação, eles vão ficar em dois Spring Boots separados, podem ser Docker, podem ser o que for, mas são dois Spring Boots separados, e aí a comunicação acontece dessa forma. E com isso, a gente começa a ter aqueles benefícios que a gente falou lá do rollout independente, menor downtime, né? Fazer a escalabilidade horizontal só do ponto que tem mais necessidade. Então, você tem dois módulos, por exemplo, um é interno e outro é externo. Eu quero colocar a escalabilidade maior no que é externo. Né? Aí eu coloco vários nós para ele. Para o interno, eu coloco um só. Então, faz parte da nossa boa prática, né, daqueles princípios que a gente apresentou no começo, a gente começar a criar com essa separação.
inicialmente a gente não consegue ir para um microserviços direto, né? Mas a gente prega muito a modernização para uma arquitetura modular. Então, a gente começa tinha-se um monolito, viram-se módulos. Aí os módulos começam a ser quebrados em microserviços na fase 3. Ah, legal. Nós não vemos uma outra forma de você sair de um monolito J2E para você caminhar no sentido de ter microserviços se você não passar por um replatform. O replatform vai ser o que vai te dar subsídio para que você comece o processo lá na primeira barra de baixo, que é o Cloud Ready, até você chegar em cima do Cloud Native. Né? Você não consegue fazer isso com uma aplicação J2E. Seria quase impossível, caríssimo. É uma loucura. Legal. Pessoal, dado que a gente aqui estourou um pouco o tempo, a gente teve uns probleminhas no início com a conexão, acho que a gente tem algumas perguntas aqui, mas a gente pode responder aqui por e-mail, tudo, tá ok? Queria agradecer aí muito a presença de todos, tá ok? Agradecer também aí o Valdir, o Marcelo pela apresentação, foi super clara, deu para elucidar bastante os pontos de como utilizar a metodologia e tirar benefício dela, tá ok? Agradecer aí o time também da Scalena que está aqui presente com a gente, beleza? Então a gente, como eu falei, vai gravar essa sessão aqui, tá gravada, e a gente vai também disponibilizar daqui a pouco a gravação dela e tudo mais. E aí também, Valdir, na sequência a gente também vai mandar esse white paper que é novo, né, que saiu do forno agora, para também compartilhar com o pessoal também, beleza? Tá ótimo. Muito obrigado a todos. Obrigado, Beleza, Edgar. pessoal. Obrigado, Escaleira. Obrigado a todos o pessoal que está os atendentes aí. Valeu, pessoal. Então a gente vai encerrando por aqui. Um grande abraço e até o próximo webinar. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.